esse texto de Tiago, eu coloquei lá no Instagram da igreja, não sei se alguns irmãos seguem. Vocês viram como que eu coloquei lá? Crescendo com Tiago. Porque a carta de Tiago, irmãos, ela é uma carta muito pequena, mas ela tem muito a nos ensinar. A carta de Tiago, irmãos, ela vai nos ensinar muitas coisas que um cristão deve ter. Muitos livros ensinam aquilo que nós devemos crer, e isso é necessário. Mas aqui Tiago, ele vai ensinar mais o que nós devemos fazer. Porque por muitas vezes falar e defender uma ideia, defender a ideia do cristianismo é legal. As pessoas vão nos ver com bons olhos. As pessoas vão ver que nós somos pessoas centradas. Isso é bonito, melhora a nossa imagem. Agora, deixa eu te falar, não basta só falar, nós devemos viver. O que o apóstolo Tiago falou no seu primeiro capítulo, é bem verdade que quando ele escreveu, irmãos, quando as cartas foram escritas, elas não eram separadas por capítulo. Foi separado, muitos anos depois, para facilitar, isso quando Martinho Lutero, traduziu a Bíblia novamente, e eles começaram também em Genebra a fazer um concílio para determinar isso, para seguir essa regra de capítulos e versículos. Porque imagine uma Bíblia desse tamanho, você fala, em tal livro fala isso, como você ia encontrar? Então os capítulos foram repartidos depois, mas era uma carta como qualquer outra que você envia para alguém. E nessa, geralmente os capítulos são divididos por tema, cada capítulo fala de um tema diferente. Então o primeiro assunto, a primeira coisa que Tiago tratou no capítulo 1, é que nós devemos ser humildes para reconhecer que nós precisamos buscar sabedoria. Todo cristão deve ser humilde, entender que conhecimento nós temos, agora sabedoria vem de Deus. E nós devemos, irmãos, ser humildes para entender isso. Porque a humildade nos faz sábios, sabia? Sábio não é aquele que sabe tudo. Sábio é aquele que reconhece que não sabe tudo e que ainda precisa aprender. Porque só cresce quem é sábio. Porque o conhecimento válido é aquele conhecimento que nos faz crescer. E Tiago, ele vai bater muito nessa tecla. Ou seja, não adianta você conhecer as doutrinas do Evangelho, não adianta você ouvir falar sobre Jesus, não adianta você conhecer a vontade de Jesus, não adianta você conhecer a lei de Deus. É preciso viver. É preciso que isso se transforme em algo concreto, que é o que ele vai chamar de obras. Por isso que ele vai falar aqui no capítulo 2 que a fé sem obras é morta. Ou seja, fé é crer nesta palavra, nesta mensagem. Mas se eu creio e isso não me transforma, assim como ele vai dizer que os demônios também creem, ou seja, eu tenho que crer, acredito, mas eu também preciso viver. Sabia que às vezes a maior dificuldade que nós temos não é em crer. A nossa maior dificuldade é de viver. E todos nós, sem exceção, se nós somos humildes e sinceros com nós mesmos, nós vamos reconhecer que nós temos dificuldades de viver as verdades do Evangelho.
Mas também nós sabemos que se nós nos humilharmos na presença de Deus, o Espírito Santo, o Consolador, ele vai nos dar força, graça, capacitadora para que nós venhamos viver essas verdades e praticá-las. Porque é fácil? Não. Porque às vezes a gente vai, quando a gente aconselha, né, a gente entende isso. A gente dá um conselho que às vezes se a gente estivesse vivendo seria difícil de passar por aquilo. Mas o fato de ser difícil não muda o fato que é um princípio que deve ser vivido, seguido, aprendido. Então, irmãos, é isso que ele vai ensinar. E também ele vai ensinar que nós devemos ser pacientes na tribulação, ou seja, que tudo aquilo que nós vivemos é para o nosso bem, que tudo tem, né, o seu porquê, tudo tem, né, um propósito. Depois ele vai nos dizer, né, que nós devemos ser fiel a Deus nos momentos em que nós somos tentados e nos momentos de provações. Porque às vezes, quando está tudo bem, é fácil ser fiel, mas vai chegar na nossa vida uma coisa que a Bíblia chama de dia mau. O que é esse dia mau? É aquele dia que ser fiel dói na alma, dói na carne. Porque às vezes, para ser fiel, você vai ter que renunciar à razão, você vai ter que engolir o choro, você vai ter que abrir mão daquela mágoa que você achava que era a sua única solução para resolver o problema. E às vezes isso é difícil, mas quando nós decidimos isso, nós estamos sendo aqui fiel nas tentações e nas provações. Propostas vão surgir, vão. Porque o diabo é assim, você renuncia hoje, ele dobra a proposta amanhã. A renúncia de hoje, porque sabe o que é o nosso problema, irmãos? A gente renuncia hoje e a gente se sente forte. Deus me deu força hoje. Só que deixa eu te falar, não se engane. A renúncia de ontem não garante a renúncia de hoje, nem vai garantir a renúncia de amanhã. Então é preciso estar sempre na presença de Deus, em intimidade com Deus, porque, irmãos, nós por nós mesmos, nós não somos capazes de vencer, de viver o Evangelho, mas é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso nós precisamos estar constantemente conectados com o Espírito Santo, orando, buscando, lendo a palavra, que Jesus venceu as tentações com a palavra. E também jejuando. Para que jejuar? Para mostrar para a carne quem que manda, que é o Espírito. Ele é a palavra, para quando o diabo chegar, porque o diabo sempre vai vir, às vezes ele vai usar a palavra para te convencer de algo, para parecer que aquilo que é um mandamento que não pode ser quebrado, não, mas não é bem assim, né? Se você tiver com a sua mente imersa aqui, o Espírito Santo te fará lembrar nesse momento. E depois ele vai dizer, né, que não basta apenas ouvir, nós devemos viver. E quando ele vai chegar aqui nessa carta, ele vai continuar o que ele estava falando. Entende? Porque é um assunto. Por que eu falei para vocês sobre a questão dos capítulos? Todo livro da Bíblia, o autor ele escreve um assunto. Ele não foi lá e separou, olha, eu vou falar no tópico 1, que seria o capítulo 1, no tópico 2 eu vou falar disso. Não. Ele escreveu uma carta porque ele enxergava, né,
as necessidades da igreja naquele momento, então ele escreve para que essas falhas fossem sanadas, para que essas dificuldades fossem superadas. Então, o que ele está falando aqui no capítulo 2 é complemento do capítulo 1, ou seja, fé sem obras é morta. Ou seja, como que eu vou viver tudo isso que ele falou no capítulo 1? Seguindo os exemplos. Agora, chegou a prática. Porque primeiro ele nos deu a teoria no capítulo 1. Agora ele vai falar, olha, precisa praticar. E é tão interessante, né? Ele vai falar, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Ele está chamando a todos nós que cremos e reconhecemos que Jesus é nosso Senhor, ou seja, dono de nós mesmos. Que nós não vivemos mais para nós, vivemos para Cristo Jesus. Então, quando nós reconhecemos que Cristo é nosso Senhor, a gente tem que ter um posicionamento diferente. Por quê? Ele vai começar a nos falar que nós não devemos tratar as pessoas pelo que elas são na sociedade, porque a gente sabe que toda alma para Deus tem o mesmo valor. Se a gente for numa loja, Irmã Catarina, se você for ver, tem vários preços lá. Às vezes você pega uma camiseta com vários preços, um preço diferente. Nossa alma não. Todos nós custamos diante de Deus o mesmo preço, que foi o sangue de Jesus na cruz. Todos nós. Por isso que perante Deus todos nós temos o mesmo valor, temos o mesmo preço. Agora, se nós temos o mesmo valor, se nós temos o mesmo preço, por que eu vou supervalorizar uma pessoa e menosprezar a outra? Não posso fazer isso de maneira alguma. Sabe por quê? Ele nos dá esse conselho, porque o mundo faz isso lá fora. Se você chegar em uma reunião secular, toda honraria é dada àquelas pessoas que estão em uma posição social e financeira mais alta, aquele que tem mais poder. Mas sabe o que eu tenho que entender? Também eu não posso levar isso como um entendimento distorcido de que eu não posso honrar a autoridade. O que a Bíblia diz lá em Romanos 13? Que toda e qualquer autoridade foi constituída por Deus e nós devemos reverenciá-las, correto? Mas sabe o que é o problema? Nós não temos dificuldade para tratar bem as pessoas de alta posição, e ele sabia disso. As pessoas que têm dinheiro, as pessoas que têm uma boa posição na sociedade, nós não temos dificuldade de ser nosso ser humano. Se a gente não vigiar, a gente vai fazer isso. A gente tem uma facilidade maior, porque a gente sabe que de uma certa forma, essa pessoa ela tem poder nas mãos, ela tem recurso nas mãos, e que de uma certa forma, se eu tratar ela bem, pode gerar uma afinidade, eu posso ganhar algo com isso. Agora, quando é uma pessoa que não tem aparência, uma pessoa que às vezes não tem recurso, sabe que as pessoas pensam, não, essa pessoa não tem nada a me oferecer. E aí o que geralmente as pessoas fazem? Desprezam. E na igreja, irmãos, nós não podemos fazer isso. Todas as pessoas, quando essa igreja crescer, vai ter pessoas que vai ter um alto poder aquisitivo e um menor poder aquisitivo. Sabe o que eu tenho que pensar, eu e você? Que para Deus o valor dessas ovelhas não está no que elas são, no que elas têm, está na entrega, na intimidade. E é isso que a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Nós não podemos
de forma alguma, desprezar as pessoas. Desprezo na igreja acontece? Acontece, infelizmente acontece. Panelinha na igreja acontece? Acontece. Irmãos, é nosso, ser humano. Às vezes eu tenho mais afinidade com uma pessoa ou com a outra e a gente acaba se relacionando mais, conversando mais. Agora, isso é errado? Não. Sabe o que é errado? É chegar uma pessoa na igreja e eu não tentar incluir essa pessoa, eu desprezar essa pessoa. Porque lá no mundo as pessoas vão chegar, elas vão ter dificuldade às vezes de se entrosar, mas aqui é diferente. Aqui nós não tratamos com diferença, porque as nossas obras devem glorificar a Deus. E você pode observar que Deus, Ele tratou as pessoas tudo da mesma forma, de forma igual. É interessante que Deus Ele tratava os publicanos, as meretrizes. Por que os fariseus achavam que Jesus blasfemava contra Deus? Porque Ele sentava à mesa com prostitutas, sentava com publicanos. Mas Jesus ele não se sentava para ser influenciado, ele sentava para mudar a história das pessoas. E assim eu e você, que somos canal de bênção, nós não podemos fazer acepção de pessoas, porque Jesus nos ensinou isso, que nós somos canal de bênção. E deixa eu te falar, é tão triste quando a gente vê isso. Realmente, graças a Deus, igreja pequena, a gente não vê isso. Mas, infelizmente, a gente tem que vigiar. Porque a gente é ser humano, irmãos. Quando a gente vê, a gente já tratou alguém com diferença apenas pela posição dela. Porque, irmãos, nós devemos vigiar. Porque Deus está vendo tudo isso. Deus vê tudo. E se nós realmente nos dissemos, para nós mesmos, nós somos servos de Deus, as nossas atitudes têm que condizer. Porque a palavra de Jesus diz que nós devemos ter fome e sede de justiça. Eu, como servo de Deus, não posso ser um meio de injustiça. Tem que ser um meio de justiça. O crente na igreja, irmãos, ele tem que ser inclusivo. Irmãos, eu já vi isso. Pela graça de Deus e misericórdia, eu nunca precisei ser disciplinado na igreja. Mas eu já sei de pessoas que foram disciplinadas. A pessoa chegar, sentar no banco, e as pessoas levantar daquele banco, tipo assim, o seu pecado vai me contaminar. Mas talvez, se esse pecador fosse um empresário da cidade, o tratamento seria diferente. Porque às vezes a gente usa de tanto rigor para aqueles que são de baixa posição, mas aí quando é aqueles da alta, a gente trata diferente. Nós devemos vigiar com isso, e é contra isso que ele vai ensinar. Irmãos, sabe o que o apóstolo Tiago vai dizer? Nós não devemos ter maus motivos para julgar o valor dos outros. Sabe que às vezes as pessoas subestimam uma pessoa pela sua origem? Sabe por que às vezes Deus pega a pessoa que tem uma origem, às vezes que ninguém dá nada? É só para abater os orgulhos de alguns. Esse aí não vai dar nada na vida não. Não vai dar nada não. Aí Deus fala, esse que eu vou usar, esse que eu vou para me mostrar
todos são iguais. Para Deus, todos estavam imundos. Aí às vezes a pessoa acha porque não viveu uma vida, às vezes, tão depravada, não viveu uma vida tão aprofundada no pecado, é melhor do que o outro que às vezes viveu isso. Não. Tem gente que acha que o lugar que a pessoa nasce vai fazer com que ela seja alguém que vai dar certo na vida ou não. Sabe o que falaram de Jesus? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Acepção de pessoas. Você julgar a pessoa só por causa do lugar que ela mora. É igual você chegasse em Goiânia hoje e as pessoas falassem: mas de Itajá poderia vir alguém que preste de lá, ou alguém que seja referência de lá. É dessa forma. Ou seja, que para mim o lugar é irrelevante, todas as pessoas de lá serão irrelevantes. Nós que somos servos de Deus, você não pensar o seguinte: Deus, Ele tem seus escolhidos em todos os lugares, não importa a origem. A origem de uma pessoa não define quem Deus pode fazer ela ser reino de Deus. Nós não devemos desprezar então as pessoas pela sua origem. Outra coisa, às vezes a gente é tão injusto, e a gente vê isso muito na política e também dentro da igreja. As pessoas usar às vezes um passado vergonhoso da pessoa, e na igreja às vezes a gente vê muito isso. Às vezes a pessoa estava lá, errou na vida, mas aí se arrependeu, consertou a sua vida diante de Deus. Aí quando Deus começa a usar essa pessoa começa a ser levantada e começa as invejas. Aí a pessoa começa a falar o que a pessoa fazia, como se a pessoa estivesse fazendo hoje. Irmãos, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos ser maldosos no nosso julgamento com o outro, porque quem julga é Deus. Deixa eu te falar, às vezes você até vai acertar no seu julgamento, mas deixa eu te falar um negócio. Quem te constituiu o juiz dos seus irmãos? O juiz é Deus, porque Ele é o único sem pecado, santo, justo. Ele é o único que está à altura de julgar alguém. Outra coisa, não defina uma pessoa por um momento. Sabe que tem pessoas que, se ela não teve um bom relacionamento com a pessoa, ou por exemplo, teve um desentendimento, eu não posso manchar a imagem de uma pessoa ou tratar essa pessoa com desprezo porque eu me desentendi com ela. Sabia, na igreja? Não posso fazer isso. Às vezes até desprezo o dom que Deus deu para ela por causa de um desentendimento que eu tive com ela. Ou seja, isso aqui entra perdão também, né? Irmãos, o Evangelho, ele vai arrancar tudo de nós: o direito de julgar, a razão. Depois ele vai dizer: você pode rejeitar pela aparência aquele que Deus escolheu para serem grandes na fé? Quem somos nós? Porque hoje a gente olha e a gente não dá nada. E aí Deus, que gosta de rebaixar o ego da gente, aí Ele pega aquela pessoa que você não dava nada e coloca no reino de Deus essa pessoa numa posição mais alta que você. Sabe por quê? Só para te mostrar que nós não somos ninguém, nós não somos nada. Aí Deus pega a pessoa que está lá no pó e levanta. Por que a Bíblia fala? Que Deus escolhe os loucos para confundir os sábios, levanta as coisas pequenas
para confundir as grandes. Porque Deus odeia, detesta a soberba humana. E é isso que Deus trata em nós. Quando julgarmos pela posição, somos injustos com nós mesmos, sabia? Porque, às vezes, quantas e quantas vezes, que às vezes uma pessoa que te ajudou, uma pessoa que às vezes te estendeu a mão, aí você rejeita essa pessoa porque essa pessoa às vezes não tem mais a posição de te auxiliar. A gente vê isso muito, irmãos, com pastores que jubilam ou deixam o ministério. São desprezados. Enquanto tinha cargo, quando tinha consagração para oferecer para as pessoas, eram cercados, eram valorizados, eram presenteados. Mas depois que finda o ministério, na velhice, as pessoas nem lembram que existe. Só que aquela coisa, um dia vai chegar o nosso dia. Nós devíamos ser mais humanos. Infelizmente, às vezes na igreja, as pessoas elas são roubadas por um sentimento que elas querem posição, só importa a posição. Aí elas passam a honrar a liderança, passam a honrar os irmãos por posição. Aí quando eu honro, quando eu amo, quando eu ajudo por posição, sabe o que vai acontecer? Eu vou ser injusto. Aí sim eu vou cometer acepção de pessoas. Porque aqueles que podem me ajudar, que podem contribuir para que eu venha crescer de alguma certa forma, essas pessoas eu vou tratar bem. Agora aquelas que não têm nada para me oferecer, eu vou desprezar. Então, porque não venham desprezar as pessoas, eu tenho que estar na obra com um sentimento de servo, e não com um sentimento de eu quero crescer, eu quero aparecer na igreja. A gente cresce para baixo, em raízes. A gente cresce para Jesus aparecer na vida da gente. E quanto mais Jesus aparece, mais a gente desaparece, sabia? Mas o nosso ego vai ficando, vamos dizer assim, abafado. E depois ele vai falar que são os ricos, que eles tanto aplaudiam, que eles tanto tratavam bem. Era justamente esses ricos que eram maus com eles. Eram esses ricos que arrastavam eles para os tribunais. Eram essas pessoas que pisavam na garganta deles. Sabia que às vezes as pessoas fazem isso? Honra aquelas pessoas que pisam neles, mas por causa da posição. E aí, aqueles que estão abaixo deles, as pessoas em vez de honrar, pisam. Não, nós não somos assim. Porque às vezes as pessoas acham fácil se humilhar para aqueles que estão numa posição financeira e social acima. Mas não releva uma frase mal colocada do meu irmão que está com a posição baixa. Você já viu isso? Que tem pessoas que é o seguinte: não é o que falou, é quem falou. O fulano pode me ofender com esse dizer, porque o fulano não tem posição, mas o fulano já vai logo para a ignorância. Vocês já observaram isso? Que as pessoas são assim. Mas nós não podemos ser dessa forma. E depois ele vai falar, acepção de pessoas é falta de amor ao próximo. Você gostaria de ser desprezado por ser uma pessoa que está abaixo das outras pessoas que você convive? Gostaria? Não, né? É tão ruim ser humilhado por causa da sua posição? Pois é. A
Bíblia diz o seguinte: amai o próximo como a ti mesmo. Esse é um mandamento. E o que ele vai me dizer? Se eu não quero ser humilhado, eu não posso humilhar o meu irmão. Isso é amar o meu próximo como a mim mesmo. É não desprezar, é não tratar com desprezo o meu irmão, porque eu não gostaria de ser tratado com desprezo. Irmão, deixa eu te falar um negócio. Tem gente que fala assim: irmãos, pelo amor de Deus, não chama o irmão de irmãozinho, não. Quando a pessoa chama a outra de irmãozinho, sabe o que eu consigo ver? Um ego tão grande não é amor, porque o amor ele não diminui ninguém. É tão interessante que essas pessoas que chamam as outras de irmãozinho, elas gostam de usar isso para fazer uma acepção de pessoas, porque ela nunca vai chegar numa pessoa de alta posição e falar: a paz do Senhor, irmãozinho. Aí tinha um rapaz em Palmeiras que ele me chamava de irmãozinho. Aí depois eu passei a ser pastor e ele passou a me chamar de pastorzinho. Eu penso: meu Deus, da sabedoria. Não me ofende, irmão, sinceramente. Mas eu fico pensando: irmãos, nós precisamos tratar as pessoas com igualdade nas palavras. No reino de Deus não existe zinho nem zão. Todos devem ser tratados com o mesmo calibre, da mesma forma. Já viu aquelas pessoas que parecem que estão de mau humor, mas se uma autoridade passar por elas, o mau humor passa na hora. Parece que até tomou um calmante de repente, porque muda o humor, muda a cara. A gente tem que ser um pouco mais atento, porque é isso que ele vai falar. Olha, se você diz que serve a Deus, mas age assim, a sua fé está morta, porque as suas obras estão te condenando. Outra coisa: Deus não terá misericórdia com aquele que não foi misericordioso. Você sabia que tem pessoas que não têm misericórdia das outras? Às vezes elas já passaram pelas mesmas situações, mas quando é com o outro, o peso é maior. Porque na minha época eu tinha, ou seja, eu tenho uma justificativa, mas o outro também tem. Mas eu tenho um motivo que me levou a isso. Já viu que as pessoas, por exemplo, quando ela faz com o outro, tudo bem, elas se justificam, tive um motivo para isso, mas quando os outros fazem com ela, é injustificável. Às vezes nós somos tão rigorosos, não somos misericordiosos com aqueles que erram com a gente. Mas sabe o que é o problema? Que a nossa falta de misericórdia vai nos custar muito caro. Já viu aquelas pessoas que falam: só erra comigo uma vez? Pois é, você erra com Deus várias vezes. Só que essa falta de perdão sua vai acabar te levando para o inferno. Porque a Bíblia fala que é 70 vezes 7 ao dia. Ou seja, fé sem obras é morta. A minha fé será provada pelas minhas obras. Porque tem muita gente que vive uma fé fingida. Porque colocar uma Bíblia debaixo do braço e dizer que é servo de Deus é fácil. Mas sabe como que a gente vai convivendo com as pessoas, a gente vai começando a ver que essas pessoas estão falando,
mas não estão vivendo. E deixa eu te falar, quando eu sou um mau cristão, é igual mau hálito. Sabia que a pessoa que tem mau hálito, ela às vezes no momento não percebe o mau hálito, mas as outras pessoas estão sentindo. Porque às vezes a gente deixa a gente acostuma com o nosso próprio cheiro, a gente acostuma com os nossos próprios defeitos. Por isso que a gente acostuma com as nossas imperfeições, a gente fica olhando a imperfeição dos outros, e aí enquanto isso nós estamos vivendo uma fé fingida. Falamos de Deus, falamos das nossas experiências com Deus para impressionar as outras pessoas, mas quando alguém pisa no nosso calo, aí você vai ver qual é a obra que vai surgir. Se vai ser fruto do Espírito ou vai ser obras da carne. Porque é nas provações, é nas aflições, é nos conflitos que nós vamos nos revelar quem verdadeiramente nós somos. Porque com o microfone na mão, fácil. Falando para os outros, é simples. Agora, vivendo, praticando, se humilhando, você tendo que amar as pessoas que você sabe que está falando mal de você, você ajudar pessoas que às vezes você sabe que te condenam, isso é que é o difícil. Você estender a mão para quem te fez perder noite de sono, esse aqui é o difícil. Mas esse aqui é o Evangelho. Ou seja, não tem como fingir. Ou é, ou não é. Porque aqui nós podemos até escolher viver uma fé fingida para entrar para os outros. Mas essa fé não vai te levar a lugar nenhum. Ou melhor, vai te levar para o inferno. Mas para o céu, o embalo dessa fé fingida é só para baixo. É só condenação, é só perdição. A fé verdadeira nos impulsiona a ajudar pessoas. Porque quando eu me sinto amado por Jesus, primeiro, sem merecer, quando nós entendemos quem realmente nós somos, que somos miseráveis. Sabe o que é o problema? Às vezes que as pessoas não conseguem amar o outro, é que elas se acham muito excelente. Quando elas fazem uma coisa, elas pensam assim: Deus está com orgulho de mim. Quando nós fazemos algo de bom, é o Espírito Santo em nós, além de você. Irmãos, isso é sério. Quando nós vamos olhar o salmista Davi, quando nós vamos olhar, por exemplo, Paulo, miserável homem que sou. Agora, quem somos nós para bater no peito e falar que a gente é referência? Quem somos nós? Porque quando nós reconhecemos a nossa situação miserável, a gente passa a aceitar as falhas das outras pessoas. Isso não é compactuar com o pecado de ninguém. É entender que essa pessoa ela precisa prestar conta para Deus. Deixa eu te falar, eu ficar condenando, eu ficar falando mal do pecado do meu irmão, eu ficar falando que o meu irmão vai para o inferno, vai mudar a vida dele? Ele vai deixar de pecar por conta disso? Só para a gente ver o quanto que a gente às vezes perde a noção. Outra coisa, crer não é o bastante para a gente concluir. É preciso fazer. Porque crer, os demônios também creem. Deixa eu te falar, o diabo, os demônios conhecem essa Bíblia aqui mais do que a gente. Tem gente que é bom de Bíblia, mas péssimo de obras. Bom de Bíblia, mas
péssimo de relacionamentos. Deus nos chamou apenas para nós decorarmos a Bíblia. Deus nos chamou para nós vivermos a Bíblia. Deixa eu te falar, aquele que às vezes não decorou um versículo, mas vive esses princípios aqui, está melhor que aquele que decorou a Bíblia inteira, que sabe vários versículos decorados, mas que não vive um desses versículos. Fé sem obras é morta. E nós, como igreja, nós precisamos acordar para isso. Porque quando a gente vê, ele vai dar o exemplo aqui de Abraão, teve fé em Deus, mas teve a atitude de entregar o seu único filho em sacrifício. Deus pediu, é algo que eu tenho mais valioso, é algo que vai doer em mim, mas eu vou entregar. Mas Deus nos pede muita coisa. O que Deus te pede é não olhar a segunda vez. Às vezes Deus te pede, às vezes é uma renúncia dos prazeres, dos vícios. Às vezes Deus nos pede a renúncia de uma mágoa. Será que nós estamos fazendo como Abraão? Nós estamos entregando aquilo que para nós é precioso, aquilo que a gente gosta. Abraão amava o seu filho, mas o entregou em sacrifício. Nós precisamos sacrificar os nossos desejos, as nossas paixões no altar. Olha Raabe, Deus aceitou ela pelo que ela fez. Ela era uma prostituta. Você sabia que, se você for ler a genealogia de Jesus, Raabe vai estar no meio? Ruth vai estar no meio? Sabe por quê? Tiveram obras. Às vezes tem pessoas que tinham uma fé maior que a delas. Aqui eu vejo que as obras sobrepõem a fé. Não adianta ter obra sem fé, mas às vezes uma pequena fé com grandes obras te levam muito mais longe. E às vezes a gente quer, igual o pavão, abrir, aquele leque bonito para todo mundo ver que a nossa fé é linda e desfilar a nossa fé para os outros. E às vezes a gente tem dificuldade de mostrar as nossas obras, mas a nossa fé vai ser provada pelo fogo. E aí, o que vai ter? Palha ou vai ser pedras preciosas? Irmãos, que Deus nos abençoe para nós não sermos pessoas crentes de uma fé fingida, mas de uma fé que é acompanhada por obras. Amém?